Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Hoje, nós damos início ao estudo da Epístola de Tiago. A finalidade desse projeto é que nós possamos estudar essas maravilhosas lições que nos foram passadas através da Epístola de Tiago, passadas para nós de todos os tempos, e compararmos muito do que ele fala com outras passagens da Bíblia, mas sempre sob a doutrina espírita como ótica. Afinal, o trabalho é grande, então ele foi dividido como nos outros estudos nossos, como o Sermão Profético, o Apocalipse antes de João, dividido em partes. E hoje é a nossa primeira parte. Mas, afinal de contas, quem foi Tiago? Porque não há apenas um Tiago relatado no Novo Testamento. Há mais de um. Então, quem são os Tiagos das Escrituras, não é? Nós temos 3 Tiagos. O Tiago, chamado Tiago Menor, que também era discípulo, apóstolo do Cristo, filho de Alfeu. Nós temos o Tiago, também apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João, evangelista. E temos Tiago, um duvidoso Tiago, que é considerado como irmão de Jesus. Na epístola, o autor, ele se identifica somente como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas tem vários Tiagos mencionados. E é engraçado, quando nós vamos lá em Mateus, no capítulo 13, irmão de Jesus, lá está escrito assim, não é, se referindo a Jesus, né? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Porque o pessoal estava admirado, né, com o que o mestre fazia, né? Pois bem, irmãos, porque no conceito dos judeus da época, isso predomina praticamente até hoje, o conceito de irmãos não é obrigatoriamente filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Um primo, por exemplo, era apresentado como irmão. Esse aqui é meu irmão. Eles não costumam usar o termo, esse é meu primo, não é? Eles usam o termo como irmão. Os apóstolos do Cristo são considerados irmãos do Cristo, não é? Então, o conceito de irmão para eles é diferente. Em Marcos, no capítulo 6, falando sobre essa mesma passagem que o povo comentava sobre o Mestre Jesus. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria? E os irmãos Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui junto de nós? E se escandalizavam nele. Portanto, nessas duas passagens, é a mesma passagem descrita por evangelistas diferentes, né? Ele é identificado como sendo um dos irmãos consanguíneos do Cristo, pertencente à família do Cristo, né? Só que esse Tiago, que se refere a essa passagem, ele só se tornou um seguidor do Senhor Jesus após a ressurreição do Mestre. Ora, onde é que nós vamos buscar alguma outra informação a respeito dele? Através de Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, quando Paulo descreve assim: e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Porque Paulo aqui está relatando aquele momento em que ele foi a Jerusalém para visitar Pedro, né? Ele foi atrás de Pedro. E se nós pegarmos o versículo anterior, o 18, juntar com esse 19, está escrito assim: depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias.
E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. E esse Tiago, portanto, ele estava entre os discípulos primitivos, porque estava junto de Pedro, comandando o trabalho juntamente com Pedro. E esse Tiago, ele foi martirizado nas mãos dos judeus no ano 63 da nossa era, né, da era cristã. Quem é que conta isso para a gente? O historiador Flávio Joséfo. Ora, se ele estava no cristianismo inicial, junto com Pedro, é claro que um homem dessa posição, ele tinha muita responsabilidade e tinha muita autoridade perante os cristãos do início. Então, seria de se esperar dele o quê? Alguma coisa escrita, mas que fosse uma carta, como se fosse uma carta pastoral para todos os membros, né, da comunidade religiosa, né? Que tivesse conselhos práticos, que falassem diretamente a questões que afetavam a vida espiritual daquela igreja que estava começando. Mas, acreditem, é exatamente isso que é encontrado na Epístola de Tiago. Compreendem? Outros historiadores supõem que esta epístola foi escrita pelo apóstolo Tiago Maior, o filho de Zebedeu, não é? Irmão de João. E a gente vê, quando ele vai descrever em Mateus, no capítulo 10, ele está descrevendo o nome dos apóstolos, não é? Então está escrito assim: os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Esse Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, é o Tiago maior, irmão de João. Mas esse Tiago, por ordem de Herodes Agripa I, ele foi condenado à morte no ano 44 da nossa era. Onde é que a gente pode ver que ele foi morto por ordem desse homem? Através de Lucas. Em Atos, capítulo 12, quando Lucas descreve: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Compreendem? Então, por isso é que o autor da epístola, para muitos estudiosos, não pode ter sido o irmão de João, o Tiago, irmão do João, filho de Zebedeu. Por quê? Porque ele teria sido morto por ordem de Herodes Agripa I antes da carta ser escrita, né? E a visão de que o autor seria o outro apóstolo Tiago, chamado de Tiago Menor, filho de Alfeu, ela é vista com muita hesitação pelos antigos eruditos, não é? E mesmo os estudiosos modernos ainda discutem sobre isso e muitos querem negar que a epístola tenha sido escrita por Tiago Menor. Tiago Menor é mencionado, sim, quando ele continua falando sobre qual é o nome dos discípulos, dos apóstolos, né? Mateus capítulo 10. Ele continua: Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Para Emmanuel, conforme consta no livro Paulo e Estevão, teria sido Tiago Menor, filho de Alfeu, que era irmão de Levi, Mateus Levi, né, que é o evangelista, né, que teria escrito a epístola. O livro do Paulo e Estevão, eu peguei o trecho que diz assim, tirado do livro: natural era que nem todos se curassem, o que obrigava o velho pescador, que é Pedro, né, gente, a agasalhar consigo todos os necessitados com carinho de um pai. Recolhendo-se ali com a família, era auxiliado particularmente por Tiago, filho de Alfeu,
e por João. Mas, em breve, Filipe e suas filhas instalavam-se igualmente em Jerusalém, cooperando no grande esforço fraternal. Então, lá atrás em Gálatas, quando Paulo diz que não viu outro apóstolo senão Tiago, irmão de Jesus, está batendo com aquilo que a gente lê em Paulo e Estevão. Para Humberto de Campos, a mãe de Tiago se chamava Cleófas, e o seu pai era mesmo Alfeu. E ele era irmão de Mateus Levi e de Tadeu, né? Mas ainda hoje, apesar de todos os estudos, ainda se tem muitas dificuldades para se estabelecer quem é que escreveu realmente essa carta, porque ela foi escrita num grego elegante, né? Num grego rico em vocabulário. E a gente há de convir que isso não era muito comum para um galileu simples da época, não é? Mas seja lá como for, Orígenes diz que essa epístola foi uma escritura inspirada. Agora, para a nossa análise, para o que nos interessa, né, o que mais importa é o conteúdo educativo do texto, né? Onde cabe destacar que Tiago ele se denomina assim, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O mais importante é isso. Particularmente, eu acredito que tenha sido Tiago menor mesmo. Quais são as ideias principais da Epístola de Tiago? A Epístola de Tiago ela se resume num conjunto de, vamos chamar de exortações morais, né? Falando sobre a paciência que devemos ter durante as provações. Olha o momento que estamos vivendo, né, de transição planetária. A origem das tentações, o cuidado no falar, a importância da fé, mas a fé com obras, não a fé morta, sem obras, não é? O bom relacionamento que devemos ter com os nossos irmãos. Ele fala sobre a misericórdia, ele fala sobre a oração, enfim. Esse é o conjunto de exortações morais que Tiago nos traz. E a epístola dele é engraçado porque ele dirige a um determinado grupo, mas ela é entendida por toda a cristandade, até hoje. Não é? É diferente de Paulo, que ele escrevia cartas direcionadas, específicas para comunidades ou para pessoas. Por exemplo, primeira carta aos Coríntios, né? Eram os habitantes de Corinto, não é isso? A carta para Tito, não é? Ou seja, é muito específico. E Tiago não, Tiago, assim como Pedro, João, Judas, ele fez, embora tenha dirigido para um grupo de pessoas, que a gente vai ver, um grande grupo, não é? Mas é um intermediário, porque é aceito por todos. Nós chamamos de universais, né? Agora, aquelas duas dificuldades que surgem quando a gente vai estudar essa epístola, a primeira está relacionada com a resistência que é histórica, é muito antiga em relação à Igreja Católica, no decorrer dos séculos, né, em aceitar a Epístola de Tiago como fazendo parte dos textos canônicos do Novo Testamento. Porque os textos canônicos são aqueles aceitos pelos concílios que a Igreja fez no passado. Então, foi difícil a Igreja aceitar incluir no Novo Testamento a Epístola de Tiago. E a primeira, também de natureza histórica, nós já falamos, que é a definição, né, do autor da carta. Então, vamos supor que essa carta tenha sido escrita por Tiago Menor, filho de Alfeu e Cleófas. Ele também foi chefe da igreja cristã de Jerusalém. Olha a importância, a igreja cristã de Jerusalém, no início do cristianismo. E a data dessa escritura seria anterior ao ano 62 da nossa era. Mas não importa. O que importa é que a gente entenda a mensagem dele. E a escrita é dirigida às 12 tribos da diáspora. A diáspora é da separação, né, que tiveram dos judeus, que são certamente aqueles cristãos de origem judaica,
Eles estavam dispersos pelo mundo greco-romano da época. O grego era a língua que se falava, vamos dizer, é o inglês da época, né? É a língua que se falava ali, entre as nações. Mas quem dominava era Roma. Sobretudo naquelas regiões, né, próximas à Palestina, como a Síria, como o Egito, né? Então havia um destinatário. Quem é esse destinatário? É um grupo de pessoas imenso, que eram aqueles convertidos do judaísmo, que saíram do judaísmo e foram seguir o Cristo. E no corpo da carta nós confirmamos isso. Por quê? Porque o autor ele faz uso constante da Bíblia. Ou seja, não havia Novo Testamento naquela época. Né? Jesus não conheceu o Novo Testamento. Então, tudo que os judeus sabiam até aquela época é o que nós aqui chamamos de Velho Testamento. Então, Tiago faz referência ao Velho Testamento, que era a Bíblia que existia, né? E parece que ela realmente era bem familiar para ele, porque ele traz bastante citações explícitas da Bíblia para reafirmar aquilo que ele escreve. E ele se inspira, de uma forma particular, na chamada literatura sapiencial. Porque a literatura sapiencial, a gente extrai dela lições morais para a vida prática, né? Por que ela é sapiencial? Porque ela é escrita com linguagem poética, fazendo uso de metáforas e tem um caráter de ensinamento moral, trazendo para as pessoas sabedoria. Por isso é chamada literatura sapiencial. O Mestre Jesus cansou de fazer isso com as suas parábolas. Ele contava uma história de forma poética, usando metáforas, não é? O reino de Deus é igual ao homem que saiu para comprar. São metáforas, mas tem uma mensagem moral por trás. Mas a gente vê na Epístola de Tiago que ele também ali, no que ele escreve, ele é bastante dependente, vamos dizer assim, dos ensinamentos do Evangelho do Cristo, ou seja, do que o Cristo nos ensinou. Então, o escrito de Tiago, ele não é puramente judaico, como muitos afirmaram até hoje, muitos ainda afirmam que é judaico. Ao contrário, ali na Epístola de Tiago nós encontramos continuamente o pensamento e as expressões prediletas de Jesus. Né? Nós vemos que, do ponto de vista cristão, por exemplo, quando ele faz o enquadramento do que ele nos fala, de forma apocalíptica, ele situando os ensinamentos morais dele, trazidos para essa nossa época de final dos tempos, ele está se apegando ao que foi ensinado por Jesus, né? E esse ensinamento que ele nos traz também tem muita afinidade com aquilo que Mateus Levi escreveu. Só que Mateus Levi escreveu o Evangelho muito mais judaico-cristão do que os outros três evangelistas. Tá bom, gente? Então, vamos começar a analisar o nosso irmãozinho Tiago. Tiago, capítulo 1, a gente só fala o número do capítulo, o versículo já está na tela, né? Então começa assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Ele já começa batendo pênalti, né? Olha só, se refere ao quê? Ao benefício das provações. Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Porque são as tentações, os problemas, as vicissitudes da vida, as perseguições, as calúnias, tudo que a vida pode nos oferecer de ruim, é que vai testar, provar a nossa fé. E vai nos estimular a desenvolver a paciência. Porque muitas vezes nós perguntamos, poxa, mas por que nós sofremos? Rapaz,
Todo teste de dor é necessário para você desenvolver sua fé, dar o seu testemunho, desenvolver sua paciência. Ah, mas se a minha paciência tiver um limite, cabe a você esticar esse limite, não é? Isso aí, sabendo que as dores, as provações, elas são, vamos dizer assim, causa de gozo. Olha, porque a chance que eu tenho de provar minha fé e desenvolver minha paciência era um conhecimento antigo deles. O próprio Paulo, em Hebreus, no capítulo 12, ele diz assim, Paulo, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Ó. Porque quando a gente tem, por exemplo, sabemos que lá onde nós moramos, o filho do vizinho, Nossa Senhora, está terrível. Não está me afetando. Tem nada a ver com isso. Isso aí é problema do vizinho com o filho dele. Não é assim que a gente se porta? Mas quando é com o nosso filho, por que nós, esse açoite, gente, a gente tem que levar em consideração que a linguagem era hiperbólica, ela era pesada, até porque a quantidade de palavras, o vocabulário deles era bem mais pobre do que é hoje, mesmo no povo de Israel, tá? No passado, né? Nós já conversamos sobre esse açoite quando falamos sobre o Apocalipse antes de João, né? Então, quando é o nosso filho, a gente faz o castigo. Vamos usar essa palavra castigo. A gente castiga um filho, bota de castigo, ou dá uma surrinha nele, para ele aprender, não é por ódio, é por amor. É porque a gente quer trazer o nosso filho para o caminho certo. Por isso é que ele diz, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então foi Paulo que inventou isso? Não. Está lá em Provérbios, capítulo 17. A repreensão, que é o que acontece, né? Penetra mais profundamente no prudente do que sem açoites no tolo. Ora, se a gente pegar um filho nosso e dermos uma surra nele, se ele não souber por que está apanhando, aquela surra não vai adiantar nada, só vai gerar ódio e incompreensão por ele. Compreendem? Quando a gente já sabe por que está apanhando, é diferente, porque a gente acaba aprendendo. Por isso ele diz, a repreensão penetra mais profundamente no prudente, aquele que já sabe, e mais do que sem açoites no tolo. Adianta eu bater em alguém que não sabe por que está apanhando? Compreendem? Porque o tolo, Deus ainda não aceita, não o recebe por filho. Entre aspas, tá, gente? Então, ele não corrige aquele que ainda não tem condições de ser corrigido. Rapaz, então foi em Provérbios? Não, foi lá atrás, em Deuteronômio, capítulo 8. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Hoje, com a doutrina espírita, nós poderíamos trocar o verbo castigar por deixar permitir que a lei se cumpra. Compreendem? Então, sabes, pois, no teu coração que como um homem permite que a lei se cumpra a seu filho, assim Deus, Senhor teu Deus, também permite que a lei se cumpra. Não há castigo de Deus. Cuidado, Deus castiga. Já passamos dessa fase, né? Rapaz, isso aí então era conhecido por eles, com certeza. Tiago não inventou nada original falando isso. Lá em Salmos de Davi, no Salmo 94, está assim escrito. Olha como eles dão importância ao que hoje nós entendemos como castigo, não é? Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Por isso, nós somos bem-aventurados quando sofremos várias tentações. Então, Tiago está correto. E nós somos atribulados na vida? Sim, claro. E tem uma interpretação que Paulo dá a isso, na sua segunda carta aos Coríntios, que é maravilhosa. Paulo escreve assim, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou
se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Vamos explicar essa passagem? Paulo, ele era perseguido, apedrejado, batiam nele, enfim. Todos os cristãos sofriam atribulações. O próprio mestre já tinha avisado, no mundo tereis aflições. O mestre não falou, olha, se vocês me seguirem vão ter uma vida mansa. De jeito nenhum. Então, quando Paulo diz, se nós, Paulo e o pessoal dele, somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou seja, por que vocês não vão ser atribulados, gente? Ele está escrevendo para os moradores de Corinto, para a comunidade cristã de Corinto. Ora, se nós aqui somos atribulados, vocês também vão ser. Agora, para consolo vosso, eu digo que se opera como o consolo? Suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Ora, vocês estão reclamando que estão sofrendo, nós também estamos. Então, se serve de consolo para vocês, é o que nos consola, é a paciência. Porque nós sabemos que aquilo ali é para desenvolver a nossa fé e a nossa paciência. E o Espiritismo, o que fala disso, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Está escrito, as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Nós estamos na fase final de planeta de expiação e provas, é verdade. Mas ainda somos, ainda tem provas, não é? Então a prova é essa, a finalidade dela. E é exatamente isso que Tiago escreve em seguida, quando ele diz, tenha, porém, a paciência para a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. É de uma beleza muito grande o que ele nos diz, não é? A paciência tem que ser a obra perfeita. Não faltar em coisa alguma. Nós não podemos criar limites para aquilo que teremos que passar. Ainda mais nessa fase, né? Então, suportar com paciência, resignação. É difícil, né, gente? Se a gente parar para pensar. Mas o Espiritismo, ele nos trouxe uma nova ideia, não é? O significado muito maior, muito mais amplo do que significa suportar com paciência e resignação. Porque a grande finalidade dessas provas todas que passamos nessa encarnação e nas encarnações passadas é apenas para exercitar a nossa paciência, a nossa resignação, testar a nossa fé. Porque a prova, ela só vai ser aplicada para nós enquanto a gente não passar dela. Quando a gente passar naquela prova, ela não vai ser mais oferecida para nós, porque a prova a gente pode errar, a gente pode não passar. Ela virá quantas vezes forem necessárias, né? Compreendem? Porque toda dor que nos vem, ela vem para nos ensinar alguma coisa. Ora, aí quando a gente aprendeu o que aquela dor veio nos trazer, ela desaparece. É mais ou menos assim. Então, segundo a doutrina espírita, a paciência passou a ser um objetivo de nós, espíritos imortais. Porque nós buscamos a nossa própria consciência, o nosso próprio progresso. Eu não posso realizar o progresso de ninguém. Ninguém pode me fazer progredir. Ninguém tem esse poder de realizar o meu progresso. Só eu mesmo, né? E se o Mestre Jesus nos ensinou, falou sobre a paciência como uma forma de atingir os objetivos sublimes, né? Paulo nos disse que a paciência é a chave para a nossa consolação. Mas a doutrina espírita é que vem descortinar o espírito como um ser imortal, é que nos trouxe a chave do entendimento. Mas como?
Porque a paciência, gente, ela é uma característica do Espírito. Ela precisa ser exercitada, ela precisa ser desenvolvida, porque com ela nós vamos aprender, não é? Entender o que nos traz a vida, por que nós estamos passando por tal ou tal situação, o como suportar, aumentar a nossa fé, aumentar a nossa empatia com o Criador, não é? Porque nós já sabemos que estamos num planeta de provas ainda. É diferente da expiação. A expiação é obrigatória, mas a prova você pode passar ou não. Então, se Jesus e Paulo nos trouxeram o alerta e o chamado, se a doutrina espírita nos trouxe a explicação, o que falta para a gente? É como é que eu faço para desenvolver? Como é esse desenvolvimento? Como é que nós devemos agir? Como é que nós devemos pensar diante dos problemas da vida, sejam eles quais forem, a fim de que a nossa paciência seja desenvolvida? Como é que eu faço isso? Vamos voltar para o Evangelho, segundo o Espiritismo. Porque é isso que o Espiritismo nos traz. Dando a cada um de nós, tá? Dando-lhe a ver do alto as coisas. A importância das vicissitudes terrenas, das dores terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele, o Espiritismo, o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho, ou seja, ir até o fim. Porque começamos a ver do alto. Nós saímos de rastejar sobre a terra porque entendemos que somos espíritos imortais, nós temos que ver além. Então, quando olhamos do alto e compreendemos que essa passagem aqui encarnado é um período extremamente curto comparado com o tempo na espiritualidade, que a eternidade é na espiritualidade, gente, não é encarnado, não. Aí a gente vai ver que essas mazelas, os males que a terra nos dá, só estão nos limpando. Então a gente começa a mudar o foco, a gente começa a entender que tudo aqui realmente é passageiro, inclusive as dores, não é? Como diz o Haroldo Dutra, né? Toda dor tem seu prazo de validade. É só a gente pegar a caixinha dela e dar uma olhada, válida até o dia tal. Ela vai acabar, gente. Nenhuma dor é eterna. Então, a gente vai lembrar mais uma vez que a finalidade do Espiritismo é trazer para o homem o conhecimento de si mesmo. Mas de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, de forma a fazer com que o homem ele se desligue, entendam, da finalidade terrena. Ele tem que se colocar prestando mais atenção na finalidade do espírito, mesmo vivendo na terra. Nós estamos encarnados, mas nós não somos isso aqui, ó. Nós somos espíritos imortais. Nós só estamos aqui de passagem. É como se estivéssemos atravessando um lago e todos nós colocássemos um escafandro. Sabe aquela roupa que você anda embaixo d'água, né? Tem um tubo que traz o oxigênio. Nós estamos ali. Mas nós somos aquela roupa? Não. Nós estamos dentro daquela roupa. Então, é uma proposta audaciosa que o Espiritismo traz? Claro. Porque é uma mudança de paradigma muito grande. Porque ele nos tira do materialismo, que tudo o que interessa, tudo o que vale, tudo o que a gente tem que lutar está no mundo dos homens. Não está. O que está no mundo dos homens vai ser deixado. Não é? Então, o Espiritismo nos ensina que nós devemos, embora nós estejamos aqui, né, vivendo no mundo, nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Compreendem? Nós só vivemos aqui, é como se a gente estivesse, todos nós passeando lá em Paris, vendo lá a catedral pegar fogo. Nós estamos lá, mas não somos de lá, somos aqui do Brasil. Compreendem? Nós não somos da terra, nós somos do mundo espiritual. Tanto que em João, no capítulo 15, o mestre tinha falado isso, está lá escrito. Se vós fosseis do mundo,
olha, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Compreende? A gente vai viver no mundo, sim, claro. Tem que trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar, tudo isso daí. Mas tudo isso daí é temporário. Eu não posso, sim, dar valor a isso muito mais do que a minha melhora espiritual, do que a minha ascensão, porque esse é o que eu vou levar. Portanto, gente, essa visão, ela se amplia. Tudo de bom e tudo de mal começa a ser visto pelos olhos do Espírito. Todos os momentos bons que nós passamos, festa, viagem, coisas boas, né? Aniversário do netinho, daqui a pouco o netinho está com 60 anos. Tudo isso é passageiro, são momentos que vêm para nós fugidios, são fogos de artifício, é a ilusão dos homens, é o canto da sereia. A gente não pode passar a existência buscando a ponta do arco-íris para encontrar o pote do tesouro. O pote do tesouro não está lá. Então a gente passa a ver com os olhos do Espírito as coisas que antes, né, parecia para nós assim, impossíveis, infinitas. Nossa, isso aí não vai acabar nunca, né? Elas agora, quando a gente começa a ver pelos olhos do Espírito, a gente começa a ver que são coisas naturais. Mesmo que machuquem o nosso coração, não importa. Porque se a gente não dá uma surra num filho sem ele merecer, por que a gente trata a Deus como se Ele fizesse isso conosco? Não é? Qual de nós chega em casa, dá uma surra no filho sem ele ter feito nada? Mas não, nenhum de nós, gente. Mas a gente pensa que Deus está me fazendo sofrer. Ele é ruim. Não. Ele está permitindo que a lei se cumpra porque Ele te ama. Porque você já tem o quê? Conhecimento de causa. Então agora Ele te corrige. E bem-aventurado aquele que o Senhor corrige. Então, mesmo que machuque o coração, nossa vida, nossa existência pela eternidade não está fora do controle de Deus. E o homem, ele começa então a ver que seus problemas, que eram tão grandes, não é? Eles aparecem como pontos pequeninos e que têm uma finalidade divina, que é o nosso progresso, a nossa evolução, o nosso aprendizado. Se todos nós aqui presentes, inclusive os desencarnados, formos lembrar de coisas difíceis, problemas difíceis que tivemos, até mesmo nessa encarnação, né? Que na época parecia que, Nossa Senhora, se deixar eu pulo até da torre de televisão. Não tem? A gente passa às vezes por fases que parecem... Quando a gente lembra deles, meu Deus, não pesa um grão de areia mais. Passou. Como tantas alegrias passaram na vida de todos nós, as dores também passaram. Porque o homem se espiritualiza. E o homem espiritualizado, ele vê, por exemplo, a perda de pessoas queridas. A gente sofre, claro, né? A gente sente a dor é inevitável. O sofrimento prolongado não, aí já é vontade sua. Aí é falta de compreensão. Mas a gente já vê de outra forma, por quê? Porque é o convite à paciência também, e à fé, que tem que ser exercitada. Por quê? A gente tem a confiança como espíritas que nós vamos reencontrar essas pessoas. E esses já imaginaram, quando a gente desencarnar, a gente poder ver aqueles que a gente ama, poder abraçar de novo, vovô, vovó, olha. Gente, isso é um Deus maravilhoso. Isso é a maior prova. Então, aquela coisa que, nossa, são essas mesmas pessoas que nos receberão. O homem espiritualizado, ele vê que os desesperos da vida, mesmo sendo dolorosos, eles vão se apagar na eternidade do Espírito. Eu me lembro muito do meu compadre, padrinho da minha filha, que ele fala brincando assim, sempre foi assim. Aparecia alguma coisa, ele falava assim, não esquenta a cabeça não, Dante, daqui a 30 anos você não lembra de nada disso. E é verdade. Quem rumina os problemas, estende pelo tempo, além do tempo a que aquele problema pertence, somos nós. Não Deus, né? Finalizando a nossa parte 1. Essa carta de Tiago nos ensina muita coisa.
Mas a fé, a paciência, a resignação, esse olhar de cima, ver as coisas do mundo dando valor, claro que eu tenho que dar valor às coisas do mundo. É claro, ninguém disse em momento algum que você não pode ter uma roupa bonita, que você não pode ter um carro bom, ter uma casa arrumada. Isso faz parte do bem-estar. E isso é agradável a Deus. Então eu posso ter um carrinho, eu posso ter uma casa arrumada, eu posso ter meus filhos bem alimentados. Tudo bem, tudo isso aí, eu posso ter dinheirinho no banco. Eu tenho tanta coisa que Deus me dá. Elas, tá certo? Me pertencem. A minha poupança, meu dinheirinho junto, aquilo tudo me pertence, enquanto eu estiver encarnado. Mas eu não pertenço a essas coisas. Compreendem? Porque eu sei que eu preciso atravessar esse lago e vou me molhar. Não tem jeito de atravessar um lago sem se molhar, só se for de escafandro, como eu falei, né? Mas eu vou atravessar nado. É claro que eu vou me molhar. Mas eu não posso me deixar contaminar pelas coisas do mundo. Eu vou dar valor às coisas do mundo, aquilo o valor que eles têm. Eu não vou supervalorizar, que é o grande erro nosso. Nem as coisas boas que recebemos e nem as coisas más, porque ambas passarão. Ajuntar tesouros da paciência, olha, no coração. Eu vou ajuntar tesouro da resignação, no coração. Eu vou juntar tesouro da esperança, ainda mais agora, época de dores, no coração. Esse aqui ninguém me tira. Esse aqui eu levo para o outro lado. O resto é patrimônio que vai ser herdado para quem ficar aqui na terra. Compreendem? Então nós que vivemos espiritualizados, que estamos tentando, né? Nós temos que pensar sempre nos transportarmos para a frente, nos transportarmos para o infinito, porque infinito é a criação de nosso Pai. E nessa fase que estamos vivendo, todo o esforço possível, gente, para nos transportarmos para a estrada. Que estrada? Que leva à casa de nosso Pai. Eu quero aproveitar e avisar que a segunda parte desse estudo nosso está marcado para o dia 13 de maio. É uma segunda-feira, assim como hoje, começando às 19h45. Até lá, eu desejo a todos muita paz. Que a paz seja convosco.